Olá pessoal, vamos começar mais uma aula então de matemática financeira. Hoje é a aula 15. Nós vamos estudar o seguinte tópico: montante a uma taxa variável, tá? Então, o que acontece? Boa parte dos investimentos, a taxa que ele paga, geralmente ela pode, em vários casos, mudar com o passar do tempo, tá? Então, por exemplo, a caderneta de poupança é uma que muda, tá? Vou usar a poupança porque acho que todo mundo conhece, né? Como é que funciona a caderneta de poupança? A taxa que ela rende é 70% da taxa Selic, tá? Vou pôr assim, a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Isso aqui ela também é conhecida como taxa básica de juros. Essa aqui é uma taxa que é definida pelo governo. Basicamente, o que a taxa Selic é? Bom, quando o governo vende um título público lá, você vai lá e empresta dinheiro para o governo, uma opção que você pode é investir no chamado Tesouro Selic. E o Tesouro Selic vai render a taxa Selic, tá? Aí, conforme a economia está indo, o governo pode decidir aumentar a taxa Selic, ou seja, pagar mais, tá? Ou seja, quando o governo precisa captar mais dinheiro no mercado, ele aumenta a taxa Selic, tá? Daí vai ficar mais atrativo para os investidores esse investimento, ou pode diminuir, tá? Aí, dependendo do valor da taxa Selic, 70% desse valor é a taxa que a caderneta de poupança paga, tá? Acontece. ah, Essa taxa Selic ela já variou muito, já chegou a 15%, hoje em dia acho que ela está em 2%. É, Deixa eu só dar uma conferida aqui para ver quanto que está hoje a taxa Selic, tá? Então, hoje a taxa Selic vai estar, deixa eu ver, acho, se não me engano, 2,2% ao ano, tá? Então, para você achar quanto que a sua poupança vai render, você vai ter que calcular 70% de 2,2, tá? 70 vezes 2,2. Então, a caderneta de poupança é aproximadamente 1,54% ao ano, tá? Isso acontece, se amanhã ou, sei lá, daqui 2 meses, a taxa Selic sobe para 3%, então o governo, em vez de pagar 2,2 no Tesouro Selic, vai começar a pagar 3% ao ano. Então, o quanto que a poupança vai render vai mudar, vai ser 70% de 3%. Ou seja, ela passaria a pagar 2,1% ao ano, tá? Isso aqui, ó, lembrando que a poupança paga mais ou menos isso ao ano, tá? Então, o que acontece? A poupança agora está pagando, digamos, está pagando isso. Daqui 2 meses a taxa Selic subir para 3%, ela começa a pagar isso aqui por mês. É por ano, né? Daí a gente faz igual a gente fazia lá em juros simples, a gente consegue obter a taxa equivalente mensal, tá? Daí a gente consegue calcular o rendimento mensal também. Aí, então acontece, primeiro, hoje está ganhando 1,54%. Se o governo mudar a taxa, você pode, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, subir e começar a ganhar um pouco mais, 2,1% ao ano. E assim por diante, tá? Então a gente vai estudar esse tipo de problema em que nós temos um investimento e conforme o tempo passa, a taxa de juros
vai mudando, tá? Como a gente calcula isso? Então, ó, suponha então que eu tenho um capital C investido por N períodos e que no primeiro período a taxa de juros eu vou denotar por I1, por I2 eu vou indicar a taxa no segundo período e assim sucessivamente, tá? Então, no final dessa aplicação, como a gente calcula o montante? Vai ser por essa fórmula aqui, ó, capital vezes 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3 e assim sucessivamente até vezes 1 mais IN, tá? Mas de onde que vem essa fórmula? Vou dar uma explicar um pouco por cima, tá? Então, vou denotar por N o período, I é a taxa, J é o juro e M é o montante. Então, ó, no período zero, não tem taxa, não tem o juro, e o seu montante é o que você vai aplicar, né? O capital. Então, no primeiro período, a sua taxa de juros, digamos que seja 5%. Tá? Como é que a gente calcula os juros? É capital vezes 0,05, né? Então, o seu montante, como é que vai ficar? É o que você tinha no mês anterior, que é o capital, mais os juros desse mês, que é capital vezes 0,05. Ou seja, o seu montante vai ficar, ó, nessa soma aqui, ó, eu tenho capital e capital nas duas parcelas. Então, posso colocar ele em evidência. Então, é capital vezes 1 mais 0,05. Suponhamos agora que no segundo período, por exemplo, a taxa de juros é 2,5%. Como é que a gente calcula os juros? No juro composto, você vai ter que pegar o montante do mês anterior, tá? Que nesse caso tá aqui, ó, é capital vezes 1 mais 0,05 e calcular 2,5% dele. Ou seja, multiplicar por 0,025. Então, após 2 meses, qual vai ser o montante? É o tanto que eu tinha mês passado, né, no período anterior. 1 mais 0,05 mais o tanto de juros que eu ganhei nesse mês, nesse período, né? Que é capital vezes 1 mais 0,05 vezes 0,025. Então, ó, se eu olhar aqui, ó, tem uma soma e eu tenho esse número nas duas parcelas, ó, capital vezes 1 mais 0,05. Eu posso colocar ele em evidência e multiplicar, então vai aparecer 1 mais 0,05 multiplicando isso, tá? Então esse é o meu mais novo montante, tá? Por isso que se eu for fazendo, daí que vem essa fórmula aqui, ó, tá? Então todo período vai ter uma taxa, tá? Em alguns períodos pode repetir ou não essa taxa, tá? Não quer dizer que todo período as taxas têm que ser diferentes. Pode ser que, por exemplo, a aplicação renda juro todo mês e nos 5 primeiros meses essa aplicação pague 5% e nos outros 7 meses essa aplicação pague 6%, tá? Então daí que vem essa fórmula, ok? Então, não tem muito o que fazer nessa aula, vamos resolver exemplos, tá? Então vamos lá, primeiro exemplo, eu tenho uma pessoa que ela aplicou na caderneta de poupança R$ 3.000 por 3 meses. Então para começar, isso aqui é meu capital que foi investido, né? E o número de períodos está aqui, ó, 3 meses. Bom, primeiro exercício aqui. Quer saber o saldo final? Qual o saldo final? No final do prazo. Ou seja, ele está querendo calcular o seu montante. Sendo que cada mês rendeu seguindo essas taxas aqui, ó. No primeiro período, primeiro mês, né, foi 2,3%, no segundo foi 2,8%, no terceiro foi 2,7%, tá? Então, o que a gente tem que fazer é jogar nessa fórmula aqui, ó, tá?
Nessa fórmula aqui, ó, amarela aqui. Então, como são 3 meses, né? A fórmula vai ficar assim, ó. Então, o montante vai ficar igual ao capital, vezes 1 mais I1, vezes 1 mais a segunda taxa, que eu chamei de 2, vezes 1 mais a terceira taxa I3. Isso aqui implica que o montante, então vai ficar o capital. Tá aqui em cima, né? É a quantia que foi investida na caderneta de poupança, R$ 3.000, que multiplica 1 mais a primeira taxa. Tá, só uma observação primeiro, ó. 2,3% é 0,023. É só pegar 2,3 e dividir por 100. E da mesma maneira, nós obtemos as versões unitárias dessas outras taxas, tá? 2,8 dividido por 100 é 0,028. 2,7 dividido por 100 é 0,027. Então é 1 mais 0,023 vezes 1 mais 0,028 vezes 1 mais 0,027. Então, vamos resolver esses parênteses primeiro. 1 mais 0,023 é 1,023. 1 mais 0,28 é 1,028. Vezes 1 mais 0,27 é 1,027. Então é só fazer a calculadora agora. 3.000 vezes 1,023 vezes 1,028, tá? Bom, calculando aí, nós obtemos então que o montante vai ficar igual aproximadamente, né? R$ 3.240,12. Então, esse é o montante. Ok, agora o item B. Está pedindo a taxa média mensal. Então, o que é a taxa média mensal? O que aconteceu? Que nós acabamos de provar no item A. Eu fiz um investimento de R$ 3.000. Então, uma certa data. Passados 3 meses, tá? Então aqui é a passagem do tempo em meses. Esses 3.000 viraram R$ 3.240,12, tá? Então aconteceu. Calcular, fazer um investimento dessa forma, é a mesma coisa que pegar R$ 3.000, colocar uma certa taxa fixa, depois de 3 meses, obter um montante de R$ 3.240, tá? Ou seja, calcular a taxa média, eu quero saber qual é a taxa envolvida nessa operação, que eu coloco R$ 3.000 e após 3 meses eu saco o montante de R$ 3.240,12, tá? Então eu vou chamar de I a taxa média, ok? Então é só jogar na fórmula do montante. É capital vezes 1 mais I elevado a N. Então o montante está ali, ó, R$ 3.240,12. Isso é igual a 3.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é o que eu quero encontrar. Elevado ao cubo, porque são 3 meses. Então, ó, atenção aqui, ó, eu tenho uma multiplicação à direita. Então esse 3.000 vai dividir o 3.240. Então, voltando aqui. Então, fazendo 3.240
1,12 dividido por 3.000, a gente obtém o número 1,08004. Tá? Então a única coisa que eu fiz aqui nessa passagem, dessa igualdade para cá, foi fazer essa divisão aqui. Ó. Tá? Isso é igual a 1 mais i ao cubo. Eu quero encontrar o i. Para fazer isso, então a gente tem que tirar essa potência aqui, tá? Para fazer isso, a gente aplica a operação inversa da potência, que é extrair a raiz. Então, vou extrair raiz cúbica de 1,08004. Daí o que sobrar, o resultado é igual a 1 mais i. Tá? Então, se eu fizer 1 mais i aqui, então vou só inverter o lado aqui. Então, essa raiz cúbica vai dar aproximadamente 1,025998234. Tá? Eu quero achar o i. Ah, tá. Como é que a gente faz essa raiz cúbica aqui, ó? Na calculadora científica da Cássio, tá? As outras não são mais ou menos parecidas. Você vai primeiro digitar o 3, tá? Que é a potência aqui da raiz. Aí você vai apertar Shift. Você vai apertar o 3. Aí você vai apertar Shift. Então, vai apertar 3. Depois o botão Shift, que é o primeiro botão à esquerda do teclado, esquerda superior, tá? Aí você vai apertar o botão que tem o acento circunflexo da potenciação. Só que acontece, como você apertou o Shift, o comando que vai aparecer na tela é o de raiz. Vai aparecer assim, tá? Então, seu visor vai ficar assim, 3, esse símbolo, aí você vai digitar o número, né? 1,08004. E o que vai aparecer na tela vai ser assim. Isso aqui que eu estou pintando de azul. Ó. Aí você aperta o botão de igual, tá? Aí vai dar esse resultado aqui, ó. Aproximado, né? Eu não vou fazer aqui no computador, porque a calculadora aqui é bem diferente. Se eu fizer, vai ficar mais confundindo do que ajudando, porque a ordem que eu aperto os botões vai ser diferente. Então, ó, se eu isolar o i aqui, ele vai ficar 1,025998234 menos 1. Então, ó, 1 mais i é igual a esse 1,025 e uns quebrados. Então, para obter o i, eu tenho que tirar 1, né? Porque aqui está passando 1. Então, meu i é 0,025998234. Aí, para colocar em termos de porcentagem, né? Vai ficar aproximadamente, só multiplicar por 100, 2,5998% ao mês, tá? Então essa é a taxa média, mais ou menos. Então lembrando que daqui para cá eu multipliquei por 100 para aparecer o sinal de porcentagem aqui, tá? Certo, gente? Então, ó, tem mais dois exemplos aqui para fazer, ambos com ABC. Aí eu vou parar esse vídeo aqui agora e eu faço esses exemplos em um segundo vídeo, ok? Até lá então.